Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. E vocês podem acompanhar nossa aula aí pela página 256. 256. E o assunto de hoje é a Europa no século XIX. Mas antes de falar assim de tudo, vamos lembrar um pouquinho das ideias iluministas. Essas ideias que vai revolucionar toda a Europa, certo? No final do século XVIII e o século XIX. Porque veio as ideias liberais. Que ideias liberais são essas? Certo? São a crítica ao tipo de governo, o absolutismo e o tipo de economia da época, que era o mercantilismo, na qual o Estado sempre estava se metendo na economia. Então, o que vai acontecer nessa história toda é que vão aparecer vários pensadores nas quais eles vão defender algumas ideias. Entre elas está Adam Smith, por exemplo, da Inglaterra, que vai defender que a economia tem que andar com as próprias pernas. Montesquieu, no sentido político, vai defender os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, né? E cada um sendo independente um do outro. E isso tudo vai contaminar a Europa, principalmente por causa depois da Revolução, a Revolução Francesa, na qual vai mudar todo o contexto da história da Europa e do mundo. E no meio disso tudo vai aparecer algumas teorias. Entre elas está aí a teoria do socialismo, que é dividido em duas partes, tá? Tem o socialismo utópico, que é aquele socialismo na qual os pensadores da época acreditavam que o proletariado e os burgueses, né, a classe empresarial, ficariam no mesmo nível. Mas por que vai surgir esse pensamento socialista? Antes de vir esse pensamento, ia aparecendo, né, essa nova classe social, o proletariado, que vai trabalhar nas fábricas depois da Revolução Industrial, e que teve a primeira revolução, depois vai vir a segunda revolução, sendo que os trabalhadores não tinham direito nenhum. O trabalho deles era um nulo, não tinha trabalho, não tinha, ou melhor, trabalho tinha, eles não tinham direitos de trabalho. Eles trabalhavam mais de 14 horas por dia, salários eram muito reduzidos, não tinha férias, não tinha 13º, se caso o trabalhador viesse a se machucar no trabalho, ele não tinha direito nenhum, e se ele se afastasse quando retornar já tinha perdido o emprego. Então tudo isso vai fazer que esses pensadores que vão pensar em socialismo, eles vão começar a defender essa classe trabalhadora, o proletário. Sendo que, como eu falei, alguns pensadores, né, no socialismo utópico, que a utopia é uma coisa que é impossível de acontecer, nesse socialismo utópico vai ter lá, como eu falei, a burguesia e o proletariado, cada um numa ponta. E eles acham que vão ficar no mesmo nível. Alguns pensadores como eles são Charles Fourier, Robert Owen e Saint-Simon. Esses pensadores, que eram considerados socialistas utópicos, certo? Acreditavam que um dia a classe burguesa e o proletariado iam viver na mesma nível social. Aí vai aparecer outros dois pensadores, que aí já vai ser considerado o socialismo científico, na qual de um lado vai estar a burguesia e o proletariado sempre em guerra, certo? Então, a batalha entre essas duas classes sociais, certo? O socialismo defende que vai ter uma dominação do proletariado e vai ter um governo comandado pelo trabalhador, dentro da vista do socialismo científico, pregado aí por Karl Marx e Friedrich Engels.
Esses dois eram até muito amigos e eles defendiam isso aí. Ó, é uma guerra de classes, tá? Onde o proletariado é dominado pela burguesia, que explora a mão de obra desse proletariado. E o socialismo científico vai defender aí, vamos dizer, por exemplo, nessa guerra, vamos botar assim, da burguesia contra o proletariado, na qual tem o mais-valia. O mais-valia é na qual a burguesia explora a mão de obra do proletariado e ganha além do que deveria ganhar. E Karl Marx e Engels, eles vão defender o quê? Que vai haver uma revolução social na qual vai ser instaurado um governo proletariado, na qual quem vai ficar no governo é o trabalhador e tudo que está aí pertencerá ao Estado proletariado. Outro também que vai surgir vão ser os anarquistas. Os anarquistas já é um pouco diferente, que eles acreditavam num Estado sem governo. E dentro desse governo, cada um teria sua participação, não precisaria ninguém falar o que a pessoa deveria fazer. Então, seria um governo sem governo, tá? Dando ainda continuidade aqui dentro desses pensamentos, certo? Vai acontecer, isso tudo no século XIX, vai acontecer, por exemplo, o pensamento do darwinismo social. O darwinismo social, os pensadores daquela época começam dentro da teoria de Charles Darwin, o inglês, que fala a teoria dele da evolução das espécies, né? E só sobrevive aqueles que são mais fortes. Sendo que eles vão pegar essa ideia científica aí de Charles Darwin e vai botar para a sociedade, tá? Vou colocar aí como darwinismo social, na qual quem vai sobreviver nessa sociedade é aquele que será mais forte, que vai superar o outro. Então, uma sociedade que supera a outra, isso é natural dentro da evolução social. Se vai ter uma classe que vai dominar a outra, porque essa classe é mais forte, e essa que é mais fraca vai ter que se submeter a essa classe social mais forte. Então, o darwinismo social é isso. É uma classe que vai ser mais forte e vai dominar a mais fraca. Vamos lá. Dentro dessas coisas todas que estão acontecendo na Europa, também vai ter as revoluções liberais. A Revolução Liberal, como a gente já falou até anteriormente, são esses pensadores dentro das ideias iluministas, sempre criticando esse sistema do governo da Idade Moderna, que era o absolutismo e o mercantilismo, no sentido econômico. Mas aí vai aparecer várias revoluções. Por exemplo, em Portugal, logo após o término da Guerras Napoleônicas, na qual chega o ano de 1820, vai ter a Revolução Liberal do Porto, em 1820, na qual eles exigiam que D. João VI, que estava aqui no Brasil, retornasse para Portugal. E ele retorna em 1821. Mas nesse período aí, eles exigem, né, numa constituinte, vamos botar em uma constituição nova, que vai ser colocada, sendo que o rei agora tem que ficar mais sujeito ao parlamento, tipo estilo inglês. Outra coisa que também vai acontecer é a Revolução Cadiz, que também depois da Guerra Napoleônica, certo? A França vai restaurar os reinos, né? Os reis espanhóis vão tomar o poder de novo, porque era D. José I, irmão de Napoleão Bonaparte, que estava na Espanha como rei, vão tirá-lo, vai subir ao trono a monarquia espanhola,
e eles vão querer restaurar o absolutismo, os direitos da nobreza, do clero. Só que a burguesia, depois dessa revolução toda que tem no mundo, vão se revoltar e vão exigir aí seus direitos dentro dessa nova sociedade, tá? Outra coisa vai acontecer na França, tá? Com o fim, né, com Napoleão Bonaparte sendo tirado do trono, vai tomar o lugar dele, vai ser Luís XVIII, que é irmão de Luís XVI. Ele faz aquele governinho assim, banho-maria, ele vem a falecer e quem vai assumir vai ser Carlos X, certo? Que tenta restaurar o absolutismo na França. Só que aí a burguesia vai fazer uma pressão muito grande, ele vai renunciar, e quem vai assumir é Luís Felipe. Luís Felipe vai ser chamado de o rei burguês, porque ele vai começar a fazer tudo para favorecer a classe burguesa, tá? Por isso que ele vai ser chamado rei burguês. Claro que a sociedade não vai gostar muito disso, vai ter uma revolução e ele vai ser tirado do poder, né? E nessa revolução vai assumir, né? Vai ter eleições e quem vai assumir vai ser o sobrinho de Napoleão Bonaparte, tá? Luís Bonaparte. Ele vai assumir o trono francês e Luís Bonaparte, ao assumir o trono, tá? Ao assumir o trono, ele consegue manipular de tal modo e tenta restaurar a época do tio dele. Então ele vai ser coroado como Napoleão III, tá? E sendo coroado Napoleão III e dando ele como imperador de napoleônico, certo? E vai estourar também na Europa, para restaurar toda essa coisa da dominação burguesa, a primavera dos povos, na qual muitos vão exigir aí dos seus monarcas que o povo seja visto com outros olhos e uma participação maior da burguesia. Então isso tudo aí é o que aconteceu na Europa do século XIX. Aí, para a gente não ir muito longe, certo? Que a gente vai falar sobre esse assunto quando a gente for falar sobre a unificação, né, da Itália e da Alemanha. Aí a gente fala mais um pedacinho da França de Napoleão III, tá bom? E espero que vocês tenham entendido aí o que eu expliquei, tá bom? Pessoal, então vocês peguem o livro de vocês, façam as atividades aqui do livro e depois a gente vai corrigir, tá bom? E espero que vocês tenham entendido. Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!